Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre meios de prova. Existem alguns meios de prova, tá, no processo penal, e nós vamos falar de cada um deles. O primeiro, perícia. Perícia é um meio de prova que está lá nos artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal. E o que é uma perícia? Perícia é um exame que é realizado por um profissional técnico, tá? É um exame que é realizado por uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos sobre aquele determinado assunto, tá? E através desses conhecimentos técnicos, essa pessoa, esse profissional, ele vai auxiliar o juiz na formação de sua convicção. Então o juiz, ele não conhece de todas as áreas, de todos os assuntos. Por exemplo, um juiz não conhece, não tem conhecimento na área de medicina. Um juiz não tem conhecimento na área de contabilidade. Um juiz não tem conhecimento na área de engenharia. Então, se dentro de um processo discute esses determinados assuntos, o juiz ele precisa da palavra, né, e do conhecimento técnico de determinados profissionais, para que através desse conhecimento técnico, né, desenvolvido por esses profissionais, através de um documento que é chamado de laudo pericial, tá? Então, neste laudo pericial, esses profissionais técnicos, eles vão expor para o juiz o trabalho que foi realizado e as conclusões que eles, profissionais técnicos, chegaram, para aí sim ajudar o juiz a formar sua convicção. Não significa que o juiz vai decidir exatamente conforme a conclusão daquele profissional com conhecimentos técnicos, mas o trabalho desse profissional técnico vai auxiliar o juiz no momento em que o juiz for decidir, no momento em que o juiz for sentenciar o processo, tá? Depois, nós temos como meio de prova o interrogatório. E esse interrogatório, ele está lá nos artigos 185 e 196 do Código de Processo Penal. E o que é esse interrogatório? Interrogatório é um ato pelo qual o acusado, ou seja, aquela pessoa que está respondendo o processo penal, ela é ouvida sobre aquela imputação que lhe é dirigida, ou seja, sobre aquele suposto crime que ela está respondendo. E a doutrina entende que esse ato de interrogatório, ele tem uma dupla natureza jurídica, ou seja, ele serve de meio de prova, tá? Porque assim é inserido no Código de Processo Penal como um meio de prova, e vai levar elementos de convicção ao juiz, porque aquilo que o acusado, que o réu falar, ele vai ajudar o juiz também a formar a sua convicção, tá? A ter o seu livre convencimento motivado, ok? E também esse interrogatório, ele é considerado como um meio de defesa, porque no interrogatório é um momento primordial no qual o réu, o acusado, ele exerce a sua autodefesa. É o momento em que ele pode se manifestar no processo, é o momento em que ele pode justificar para o juiz, né, aquele ato ou não. É o momento em que ele pode explicar para o juiz o que realmente aconteceu, se ele praticou realmente aquele crime ou se não praticou, e se praticou, em que circunstâncias praticou. Por isso também é considerado como uma autodefesa, porque ali o réu também ele pode exercer a sua defesa, não uma defesa técnica como é feito pelo defensor, tá? Mas a sua autodefesa no momento em que ele vai expor para o juiz a sua veracidade, as suas informações, aquilo que ele, réu, tem a dizer sobre o fato que está sendo, né, julgado, sobre o caso que está em tela, tá bom? Depois, nós temos a confissão, tá? O que é essa confissão? Primeiro, a confissão está lá nos artigos 197 a 200 do Código de Processo Penal. Mas o que é essa confissão? Se a gente pegar por uma amplitude genérica, pegar de uma maneira mais ampla, tá? A confissão é um reconhecimento, tá? Que é realizado em juízo
por uma das partes a respeito da veracidade dos fatos que lhe são atribuídos. Então a confissão nada mais é do que aquela pessoa, a pessoa vai até o juiz, né, e diz para o juiz que aqueles fatos que pesam contra si são verdadeiros. Ou seja, olha, é verdade que eu cometi determinado crime, tá? Então ele diz que aquelas atribuições criminosas que lhe são impostas, tá? Conforme está lá na denúncia, são verdadeiras. Então ele confirma que a denúncia é verdadeira, que o que a denúncia está falando é a pura verdade. Então ele está confessando aquela prática delituosa, tá? A gente tem que tomar um cuidado, porque a confissão ela não pode ser uma prova absoluta no processo penal, tá? Ela tem que estar acompanhada de outras evidências probatórias, ou seja, o juiz ele não pode pegar a confissão isoladamente no processo e, com base naquela confissão, condenar aquela pessoa que confessou o crime, tá? Aquela confissão ela tem que estar, digamos assim, atrelada a outros elementos probatórios, ou seja, tem que haver um liame, tem que haver uma conexão entre aquela confissão e o conjunto probatório que o juiz tem no processo. Não basta ter aquela confissão isolada, tá? Totalmente isolada nos autos, e com base naquela confissão isolada, o juiz condenar. Porque às vezes aquela confissão ela é feita sob coação, às vezes aquela confissão é feita para proteger o verdadeiro criminoso, tá? Então ela tem que estar amparada com as demais provas constantes do processo, tá bom? Depois nós passamos para as declarações do ofendido, tá lá no artigo 201 do Código de Processo Penal. O que são as declarações do ofendido? Quem é o ofendido no processo penal? O ofendido no processo penal é a vítima, tá? Então, sempre que for possível, tá? O juiz ele deve ouvir a vítima, ele deve ouvir o ofendido, tá? E às vezes, em muitos casos, você não tem uma prova testemunhal, você não tem testemunhas que viram o processo. Por isso, a palavra do ofendido ela é muito importante no processo penal. Nos crimes sexuais, que geralmente são cometidos às escondidas, sem a presença de ninguém, então a palavra da vítima, juntamente com exames periciais que às vezes o tipo de crime requer, juntando esses exames periciais mais a palavra da vítima, pode levar o juiz a uma convicção segura da decisão a ser tomada. Então, essas declarações que são produzidas pela vítima, elas são de suma importância no processo penal, para colaborarem, para ajudarem o juiz a formar a sua convicção. Tá bom? Testemunhas. Testemunhas estão lá a prova testemunhal está lá no artigo 202 a 225 do Código de Processo Penal. Tá? Lógico que nós vamos falar artigo por artigo, nós vamos falar as partes mais importantes desse meio de prova testemunhal, tá? Então, o que são as testemunhas? As testemunhas são pessoas estranhas à relação processual, que vão narrar fatos os quais elas tenham tido conhecimento, tá? Então, fatos que envolvem determinado tipo de crime que está para ser julgado por aquele determinado juiz, testemunhas são chamadas em audiência para que elas prestem os seus depoimentos, esclareçam para o juiz o que elas sabem sobre aquele referido fato criminoso. Lembrando que as testemunhas não são testemunhas da defesa ou testemunhas da acusação, ou testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. São testemunhas que estão ali para prestar informações para a justiça, para o juízo.
Então, a gente costuma dizer que as testemunhas são pessoas que estão ali para colaborarem com a boa justiça, colaborarem para que a verdade real seja exposta ao julgador, para que o juiz tenha conhecimento do que realmente aconteceu, para que ele tenha a tranquilidade e a certeza no momento de julgar. Então, as testemunhas não pertencem à acusação e nem pertencem à defesa. Elas pertencem ao processo. Elas são partes estranhas à relação jurídica, mas estão ali para trazer informações que terão grande importância processual, que vão ajudar o juiz a formar a sua convicção e a julgar com a melhor certeza daquilo que é o mais correto para aquele caso. Essa prova testemunhal, ela tem 3 características, tá? Ela se caracteriza pela oralidade, pela objetividade e pela retrospectividade. O que significa a oralidade? Significa que o depoimento testemunhal, ele tem que ser oral, ou seja, ele não pode ser entregue por escrito ao juiz, tá? A regra diz que o juiz tem que ouvir oralmente, pessoalmente, aquele depoimento testemunhal, tá? Ele não pode ser entregue por escrito. É evidente que a lei ela vai permitir a consulta a alguns apontamentos que estejam lá no processo, conforme diz lá o artigo 204 do Código de Processo Penal, tá? Mas a regra é que o depoimento, tá, testemunhal, ele tem que ser feito oralmente. Por isso a característica da oralidade. Depois a característica da objetividade. Significa o quê? Que a testemunha deve responder aquilo que sabe a respeito dos fatos, tá? E ela não deve expressar sua opinião, tá? A colheita dessa prova testemunhal tem que ser estritamente objetiva. O que é que você sabe acerca dos fatos aqui deste processo? E a testemunha vai contar o que ela sabe acerca dos fatos. Não é permitido a testemunha expor sua opinião. Olha, eu acho que deve condenar, eu acho que deve absolver, olha, eu acho que ele é bonzinho, eu acho que... Não. A testemunha ela vai contar para o juiz o que ela sabe a respeito daqueles fatos. E o depoimento tem que ser objetivo, tá? As perguntas são objetivas e as respostas também têm que ser objetivas. E a terceira característica é a retrospectividade. Por que retrospectividade? Porque a testemunha ela vai falar sobre fatos pretéritos, sobre o que aconteceu, sobre o que ela sabe a respeito de algo que tenha acontecido. A testemunha não fala de fatos presentes ou de fatos futuros, tá? Ela vai falar apenas de fatos passados. Ela vai expor para o juiz o que ela sabe sobre algo que aconteceu, sobre determinado crime que aconteceu. E ela expõe para o juiz os fatos, o que ela tem de conhecimento acerca destes fatos. Depois, nós passamos para o reconhecimento de pessoas e coisas. O que é esse reconhecimento de pessoas ou coisas? É um ato pelo qual uma pessoa admite e afirma a identidade de outra pessoa ou a qualidade de uma coisa, tá? Então, é um ato no qual a pessoa vai até o juiz e ela vai fazer o reconhecimento de alguém. Vão ser perfiladas pessoas que têm uma aparência semelhantes, né? E essa pessoa vai identificar, no caso do processo penal, vai identificar aquele que foi o autor do crime, aquele que tem as semelhanças do autor do crime, tá? Para que esse reconhecimento pessoal ele ocorra, antes de ser feito, a pessoa que vai fazer o reconhecimento, ou seja, o reconhecedor, ele deve passar para o julgador quais são as características físicas da pessoa que será reconhecida, tá? De posse dessas características físicas da pessoa que será reconhecida, o juiz, o julgador, ele tem que perfilar algumas outras pessoas que tenham aquelas mesmas características, que sejam semelhantes àquelas características,
tá? Para que a pessoa, o reconhecedor, possa reconhecer sem sombra de dúvidas quem foi o autor do crime, tá? Então, quando se faz o reconhecimento de alguém, antes que as pessoas sejam perfiladas, é necessário que o reconhecedor passe para o juiz quais são as características físicas de quem deve ser reconhecido, para que o juiz perfile pessoas que tenham aquelas mesmas características ou que tenham características próximas às características que foram passadas pelo reconhecedor. Essas pessoas perfiladas receberão números que serão inerentes aos seus respectivos nomes, e essa pessoa, o reconhecedor, fará o reconhecimento indicando o número de quem é aquela pessoa, ou quem está segurando o número, qual é a pessoa que está segurando o número, que tem melhor ou que tem maior semelhança com aquele que cometeu o crime. E esse reconhecimento, ele tem que ser feito sem sombra de dúvidas. Não pode restar nenhuma dúvida na cabeça de quem vai fazer o reconhecimento, ou seja, do reconhecedor, tá? Da mesma forma, o reconhecimento pode ser feito o reconhecimento de coisas, tá? Então, eu vou reconhecer determinado objeto, então eu passo as características desse objeto e depois eu faço o reconhecimento ou não se aquele objeto que está apreendido é ou não é aquele no qual eu passei as características, aquele no qual eu estou buscando reconhecer, ok? Depois nós vamos para a cariação. O que é a cariação? A cariação é um ato pelo qual se colocam frente a frente duas ou mais pessoas que fizeram declarações divergentes sobre o mesmo fato, tá? Então, pessoas foram ouvidas no processo, pessoa A falou de um jeito, pessoa B falou de um outro jeito diferente, pessoa C falou de uma terceira forma diferente, tá? Quando isso acontece, o juiz ele pode fazer a cariação entre essas pessoas, ou seja, ele coloca essas pessoas frente a frente, tá? E vai tentar ver quem é que está mentindo, porque se três pessoas sobre o mesmo fato contam três versões diferentes, alguém está mentindo, ou pode ser que os três estejam mentindo, mas o fato existe mentiras ali no meio, porque não dá para três pessoas falarem sobre o mesmo fato e as três versões serem totalmente diferentes. Então o que acontece? O juiz ele faz essa cariação, coloca essas pessoas frente a frente, e ali ele vai tentar descobrir quem está dizendo a verdade, quem tá mentindo, tá? E essa cariação pode ser feita entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e vítima, e entre as próprias vítimas. Então, de repente, duas ou três pessoas foram vítimas de um mesmo crime, e essas vítimas falam versões diferentes. O juiz pode colocar frente a frente essas três vítimas, e para esclarecer quem está mentindo, porque se as três foram vítimas do mesmo tipo de crime no mesmo momento pela mesma pessoa, como é que as versões são divergentes, são diferentes, tá? Alguma coisa está errada. E através dessa cariação, o juiz pode chegar à verdade real dos fatos, tá bom? Depois passamos para documentos, tá? O que são documentos? Documentos são quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares, tá? Que são juntados no processo. Isso está lá nos artigos 231 a 238 do Código de Processo Penal, tá? E esses documentos, o que eu entendo por um documento público, tá? Documento público é aquele documento que foi produzido, tá, por um agente público no exercício dessa função pública, tá? Então, para que aquele documento público ele tenha validade como documento público, ele deve ser produzido por um agente público que esteja no exercício de suas funções públicas.
Porque se a gente não tiver no exercício de suas funções públicas, aquele documento público produzido por ele não tem validade, porque ele não está no pleno exercício de suas funções públicas, tá bom? E os documentos particulares são aqueles documentos que são formados por particulares, são documentos que são firmados, são criados, são produzidos pelos próprios particulares, tá bom? E por último nós temos lá os indícios, tá? O que é indício? Indício é uma situação que é uma circunstância conhecida e provada, tá? A partir da qual, mediante um raciocínio lógico, chega-se à conclusão da existência de um outro fato. Que outro fato? O crime, que se busca, né, provar, tá? Então, o que eu costumo dizer? Que o indício é algo que antecede a prova, ou que o indício é algo que vai me levar à prova. Olha, há indícios que determinada pessoa cometeu tal crime. Bom, se há indícios, através desses indícios eu vou buscar a prova para evidenciar se aquela pessoa cometeu ou não determinado crime. Então eu costumo dizer que o indício é algo preambular à prova. O indício é algo que antecede a prova e que através do indício eu chegarei à prova. Bom, obrigado, estou à disposição para qualquer dúvida.